Olá, galera. Então, vamos falar um pouquinho agora de expressões regulares. Então, por que as expressões regulares são importantes na análise léxica, tá? Porque elas são importantes para o reconhecimento de padrões, para a gente poder especificar esses padrões. Então, as expressões regulares nos permitem a especificação de padrões de lexema, né? Então, a gente vai aceitar, né, como um lexema válido os lexemas que casarem com esses padrões, certo? Então, elas são eficientes para esse propósito. Recapitulando, lembra que a gente falou que é um padrão? Então, é uma estrutura, né, em que a gente consegue representar sequências, várias sequências, né? Então, um padrão é uma estrutura que a gente quer casar com muitas sequências. Exemplo é o padrão number, né? Que vai casar com qualquer sequência de números, qualquer sequência numérica, seja um valor que eu defini lá no meu programa ou uma constante numérica qualquer. Relembrando alguns conceitos que vocês já conhecem, né, lá de linguagens formais. Então, o que é uma linguagem? É um conjunto de strings, né? Uma string, por sua vez, é uma sequência de símbolos. Esses símbolos são identificados em um alfabeto finito, né? Então, um exemplo clássico de alfabeto finito, uma linguagem de programação qualquer, né? Tem um conjunto definido, pré-definido de símbolos que são aceitáveis, um conjunto pré-definido de lexemas que são aceitáveis, certo? Então, a gente quer poder dizer se uma string ela está ou não está dentro de uma linguagem, se um lexema ele é aceitável ou não na minha linguagem, na minha análise léxica, certo? Para isso, a gente utiliza, então, as expressões regulares. Relembrando ainda, vamos falar um pouquinho, vamos definir como que a gente escreve, como que a gente representa uma expressão regular. Então, a gente tem um símbolo, para cada símbolo, né, A, por exemplo, no alfabeto da linguagem, a expressão regular A representa a linguagem contendo somente a string A. Então, uma representação aqui do que é símbolo, uma definição. A gente pode ter uma alternação ou alternância, né? Então, o que a gente representa pela barra, né? Então, uma string está na linguagem de M ou na linguagem de N, né? Se ela pertence a uma das duas, certo? Concatenação, utilizamos o ponto para concatenação, certo? O epsilon, ele representa uma linguagem, né, com uma única string que é a vazia, certo? Então, a gente pode representar, por exemplo, a concatenação de A e B ou a string vazia, né? Aqui o exemplo da string vazia representada. A repetição, né, a gente utiliza o asterisco e ele representa 0 ou mais ocorrências de alguma coisa, né? Então, uma string que está em M estrela, né, ou M asterisco, se ela é a concatenação de 0 ou mais strings, né, todas pertencentes a M. Aqui no exemplo a gente tem A ou B, né, concatenado com A, tudo isso, né, repetido 0 ou mais vezes, né? Então, 0 ou mais vezes, como a gente vê aqui. Exemplos. Como que a gente representa? O que representa? B asterisco, ABB asterisco, tudo isso aqui asterisco, né? Tudo isso não, então é o que está dentro de parênteses. Então, nesse exemplo aqui, aqui a gente tem ainda A ou cadeia vazia no final. Então, são as strings de As e Bs sem As consecutivos. Por que não tem As consecutivos? Né? Porque a gente não tem a possibilidade desse bloco aqui se desmembrar, né? Então, a gente vai repetir esse bloco aqui 0 ou N vezes, mas o A vai estar sempre acompanhado do B. Outro exemplo, A ou B asterisco, né, seguido de 2 As, e a gente tem A ou B asterisco novamente. Então, eles compõem as strings de As e Bs com As consecutivos, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter os As consecutivos aqui, estamos garantindo isso.
E aí eu pedi para vocês fizeram informalmente na última aula a descrição das seguintes linguagens. Eu gostaria que vocês fizessem isso novamente, né? Só que colocassem isso no papel. A gente vai continuar utilizando esses dois exemplos, tá bom? Então, depois vocês ou pausam o vídeo ou abrem o slide e eu vou pedir para que vocês, então, façam essa escrita, pensem a respeito dessas duas linguagens que a gente tem representado aqui e me digam informalmente o que elas representam. Como que a gente abrevia, né? Então, algumas abreviações para letras. Então, por exemplo, aqui a gente está permitindo que a gente tenha letras maiúsculas ou minúsculas de A a Z. Os dígitos, né, de 0 a 9. IDs podem ser iniciados com uma letra e depois podem conter 0, né, ou mais, 0 ou N, letras ou dígitos. E aí a gente vai usar, então, essas expressões para identificar os nossos tokens, né? Então, vamos ver os padrões aqui que a gente consegue para os tokens, identificar os tokens. Então, os terminais da nossa gramática vão ser os nomes dos nossos tokens, certo? A gente já viu isso. Os padrões para esses tokens, eles são, então, descritos por meio das expressões regulares, né? Nessa linguagem aqui, por exemplo, o analisador léxico, ele vai reconhecer palavras, if, then e else, são as palavras que ele identifica, e a gente vai ter também os padrões, quais? Reloop, ID e number, certo? Então, a gente consegue utilizar um padrão aqui, uma expressão regular, para identificar qualquer número, certo? Qualquer valor numérico. Conseguimos também para identificar e utilizamos, né, para isso o dígito aqui, então, e além disso o ID também. Então dá uma olhada no ID, que foi aquela descrição que a gente deu. Tem que começar com uma letra, mas ele pode ser seguido por letras ou dígitos. Para cada lexema, né, a gente tem para cada lexema o nome do token respectivo, né, e o valor do atributo. Então, exemplo aqui, alguns vão ter valores do atributo, outro não. No caso do if, o nome do token é if, não tem valor associado. No caso aqui do operador menor, então a gente vai ter o nome do token, né, no caso aqui todos eles têm o mesmo nome, né, mas eles têm atributos diferentes, então eles podem ser less than, less equal, equal, not equal, greater than, etc. Certo? Bom, então a gente chegou num ponto que a gente vai falar de diagramas de transição. A gente vai continuar isso amanhã, certo? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês lembram disso. Então, os diagramas de transição, eles são um passo, né, necessário, importante, em que a gente e necessário para a construção, né, do analisador léxico, né? Então, relembrando, o que é um diagrama de transição? Eles têm nós, que a gente chama de estado. Cada estado representa uma condição que poderia ocorrer durante o processo em que eu procuro por um lexema, certo? Então, eu vou procurar por um lexema, eu quero que ele case com um padrão, certo? Se ele casa com um padrão, o que a gente faz? A gente tem uma aresta que pode fazer com que a gente mude de estado. Então, a gente pode mudar de estado. Alguns desses estados, né, eles vão nos levar a outros estados e alguns estados vão ser apenas estados de aceitação ou finais. Esses estados, então, eles indicam, né, que um lexema foi encontrado e que é um lexema válido, tá? Então, os diagramas de transição, eles são importantes para isso, para a gente conseguir validar, né, os nossos lexemas. Exemplo, então a gente tem aqui os operadores, né, menor, menor igual, diferente, etc. A gente tem inicia aqui, o nosso estado inicial, 0. A gente encontrando o menor, né, a gente pode ir para um estado de aceitação. A gente pode ir para um estado de aceitação, pode ir para um estado de menor
encontrar um igual, né, para um próximo estado encontrar um igual e sair para um estado de aceitação. A gente pode ir para um estado e encontrar o outro operador de maior, então o operador aqui de diferente, né, de not equal. A gente pode ainda sair, né, então a gente vai ter encontrado só o menor, e aí então a gente tem o less, simplesmente o menor, less than, certo? A outra possibilidade que a gente tem é encontrar aqui o igual, né? Então, o operador, o atributo dele aqui é o equal. Podemos ter o maior igual ou o maior, certo? Então, é a maneira da gente identificar isso por meio dos diagramas de transição para esse token. Outro exemplo, né? Para a gente identificar, então, um ID ou uma palavra-chave. Então, a gente começou num estado 9, né? A gente sempre começa com uma letra, e a gente pode ter letras e dígitos aqui, e depois, né, a gente tem aqui um estado de aceitação, estado final. Outro exemplo, aqui no caso uma representação numérica para números sem sinal, né, em que a gente tem um conjunto de dígitos e a gente pode ter uma representação deles aqui, né, com o E e a sequência de dígitos, né? Então, uma forma da gente representar os números também. E aí eu peço a vocês, então, que façam o mesmo exercício anterior de identificação das linguagens, mas que agora desenhem para mim os dois diagramas de transição e tirem uma foto e postem, né? Então, eu vou abrir uma tarefa para isso, certo? Então, façam isso, essa é a tarefa de hoje, tá? Então, eu peço que vocês façam isso rapidamente para a gente encerrar o nosso objetivo de hoje, ok? Obrigada, pessoal.